Mas no dia a dia, na minha casa, os eletrodomésticos, aí eu vou te convidar para a gente entrar aqui nesse nosso espaço aqui, a gente tem vários eletrodomésticos que tem um escape muito grande de energia. Eu acho que geralmente a gente fala chuveiro elétrico, sobretudo de gasto. Exatamente. É o que puxa mais. Puxa mais. O chuveiro... e aqui tem algumas dicas para a gente economizar energia no chuveiro. Uma delas se não tiver muito quente, não precisa ter o chuveiro na posição inverno. Traz o chuveiro aqui para a posição verão. Sim. Agora, um lembrete também, a pauta é choque. Não faça essa mudança de temperatura com a água correndo. Jamais. Porque isso dá um choque e tem muitos relatos de acidentes graves. Mas já vou para o acidente, mas a gente está falando de economia também. De energia. Gente, não sei o que aconteceu, mas alguém esqueceu que o verão já não está mais. Já estamos em maio e está esse calor danado quente. Em boa parte do Brasil. Então não precisa, bota ele aqui na posição verão, você já vai economizar bastante. Beleza. Outra coisa é o que a vovó falava, toma banho rápido, então quanto menos tempo levar o banho, menor é a conta de energia. E nessa linha, quando você está se ensaboando, desliga o registro, para a água, se ensaboa, depois liga de novo. Além de economizar energia... Consome água. Economizar água também. Exatamente. Maravilha. Estou reconhecendo um certo fiozinho verde aqui que você mostrou lá fora. Importantíssimo ter isso também no chuveiro elétrico. Fundamental. É através dele que a gente, por exemplo, vai tirar a energia que estaria aqui no registro, que é muito comum levar choque aqui na torneira mesmo, no registro. Na torneira, muito comum, alguns fatais. Então, quando eu tenho esse fio terra ligado ali, que vai chegar lá na caixinha, lá no chão, como a gente tem, esse fio terra retira a eletricidade aqui do registro e a gente pode tomar um banho seguro. Parece muito corriqueiro. Como é que eu vou levar um choque aqui na torneira? Isso acontece mesmo, a gente até fez uma ilustração para mostrar para você direitinho como é que acontece com esse choque. Você está lá, coloca a mão ali e imediatamente... É isso aí, ó. É isso. É instantâneo, é uma coisa que, dependendo, tá vendo que passa pelo coração? Aí passou pelo coração, a coisa é muito complicada. Incrível como realmente distribui pelo corpo. Distribui, o nosso corpo é um condutor de eletricidade. E, obviamente, muito, muito rápido. Muito rápido. Isso aí é questão de menos de um piscar de olhos, você já pode ir a óbito. Então, com este filtro aqui, eu posso evitar isso. Isso. E também, claro, sempre evitando mexer no chuveiro durante o banho. Jamais mexa no chuveiro. Se eu estou tomando um banho normal assim, eu tenho risco de ter um baixíssimo. Praticamente não precisamos nos preocupar com isso. Então, muito bem. Esse é tranquilo. Resolvido aqui o nosso chuveiro. Eu tenho a impressão, pelo que a gente viu de vídeo, de pesquisa e tudo, esse aqui é o mais perigoso. O maior índice de acidentes que acontece em casa com choque é máquina de lavar. Correto. Algumas estatísticas mostram isso, que é na máquina que a gente tem a maior incidência. E aí tem alguns motivos para isso. Primeiro, que vale para a máquina e qualquer eletroeletrônico, com o envelhecimento, ferrugem, o maltrato, às vezes, do equipamento, podem acontecer fugas de eletricidade de dentro do aparelho para fora. Aí, quando a gente toca nessa parte metálica, né, da máquina, é um caso similar ao de chuveiro. Pode vir uma descarga para a gente. Geralmente, a gente tem a máquina de lavar já num lugar que é perigoso. Exato. Tem umidade, tem água circulando. Atenção com isso. Às vezes está descalço, né? Uma área... Geralmente as pessoas estão descalças. Claro. Então, isso torna o ambiente da máquina e a máquina propício a choque, tanto é que ela é a campeã nas estatísticas. Então, tua dica aí. Primeiro, ficar de olho para ferrugem, desconexões. Manter a conservação dela, deixar principalmente ferrugem, essas coisas, porque na maioria dos eletrodomésticos, essa pintura metálica, ela é isolante. É como se fosse uma fita isolante, entre aspas. Então, ela protege muitas vezes do choque. Se tem um danozinho aqui, alguma coisa assim, eu perco essa proteção, aí amplifica o poder de eu levar um choque. Tão perigoso quanto a própria máquina, às vezes é a instalação, certo? Isso, Aqui a gente volta ao assunto. Aqui, por exemplo, está corretíssimo o que a gente tem aqui, porque é o quê? Está vendo o plug dessa máquina? É de 3 pinos que a gente fala. O terceiro pino aqui, ele é o do aterramento, é o fio terra, é aqui que a gente liga. Então, esse fio terra é o mesmo que a gente vem falando aqui, ele é o responsável por levar a energia do choque para fora. Então, se o aparelho veio com um pino com 3, um plug com 3 pinos,
mantenha esse pino e instala a tomada que tenha o terceiro pino, que é o fio terra. O que a gente vê muito, Wilton? Isso aqui. Então, isso aqui, jamais. Se eu acho que tem uma tomada com 2 pinos só, vai alguém lá e corta ela. Isso aqui, totalmente errado. Não é para fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou outras coisas que o pessoal faz é no plug do aparelho, arranca esse terceiro pino. De jeito nenhum. Quando você faz isso, é o equivalente a no automóvel, você ir lá e cortar o cinto de segurança. Você deixou de ter proteção. Claro. E um detalhe importante é assim, tem aparelhos, se for na sua casa agora você vai ver isso, tem aparelhos que vêm com um plug com 3 e outros vêm com 2. Isso tá ok, é o tipo do aparelho que vai dizer se eu preciso ter um plug com 3 ou com 2. Às vezes ele já tem essa proteção no mecanismo dele. É a parte dele, aqui ele já é protegido, não precisa do fio terra ou aparelho. O que não quer dizer que os que vêm com 3 eu possa tirar o terceiro, porque nesse caso precisa. Como a gente gosta de brincar, a regra é clara. A regra é clara. Não tira o pino do meio jamais. E a tomada tem que ser de acordo com o que vier o plug. Porque não é à toa que isso aqui é tão perigoso. A gente fez também uma simulação, isso é para você entender melhor, como é que é levar um choque desse aqui numa máquina que acontece. de lavar, e que acontece muito também, olha lá. Basta encostar ali e também novamente, ó. Isso. Você tem a descarga. Tá vendo? E aqui sempre esse tipo de choque, onde a eletricidade passa pelo coração, assim, esses são muito sérios. Pode ter consequências graves ali, até ser fatal. A morte. Só para encerrar aqui, a gente tem a geladeira, que sempre parece uma coisa mais inocente. Claro que é um eletrodoméstico seguro. Sim. O fabricante, claro, os fabricantes todos têm uma responsabilidade grande em vender isso. Mas quais são os perigos aqui? Então, no caso da geladeira, assim como qualquer outro eletrodoméstico, envelhecimento, ferrugem, maltrato, enfim, isso vai podendo ter vazamento de eletricidade aqui. Aqui, mais uma vez, a instalação tem que estar correta, fio terra, etc, etc, etc. O perigo na geladeira, em particular, é quando a gente abre a geladeira. Você está vendo o movimento que a gente faz, né? A gente vai fazer esse movimento para abrir a geladeira e isso é particularmente complicado quando eu levo um choque num equipamento como esse. Porque aí existe uma tendência da mão fechar. Na verdade, parece que você se torna o fio terra, é isso? Na verdade, aquela eletricidade que está aqui na geladeira acaba vindo para o meu corpo e, mais uma vez, eu sou um caminho para ser percorrido por eletricidade. Novamente, você precisa estar atento também ao consumo de energia aqui no caso. Geladeira também. Esses pequenos efeitos também podem consumir mais do que o necessário. Sempre, porque é um desperdício, está vazando energia desnecessariamente. Além dessas dicas de olhar e ver como é que está faltando, tem um furinho aqui e tudo, o que você recomendaria para a gente fazer? Para energia? Isso, para um geladeira teste. A gente precisa ter uma atenção especial, porque ela fica funcionando 24 horas por dia, todos os dias. Exato. Ela está ligada direto. Então, algumas dicas. Primeiro as da vovó. Se não tá, a geladeira não está muito cheia ou também não está muito quente, eu não preciso manter a geladeira no frio máximo interno. Eu posso colocar no mínimo aqui da geladeira, isso dá uma economia 10, 15, 20% na geladeira. Claro. Começa por aí. A outra dica é também da vovó, não fica abrindo e fechando a porta da geladeira ou deixando aberta sem... Guardando aquelas coisas sem parar. Dispare, abre, fecha, claro. Isso também. E aí tem uma outra dica, essa nem sempre é da vovó, eu até vou pedir para você me ajudar na dica, que é o seguinte, um testezinho. Um teste, uma fuga grande de energia que a gente tem na geladeira. O que fez? Você abriu a porta, a gente consegue, aqui você cria um vão. Um vão, aí fecha, pode ser na porta do freezer ou da geladeira. Tá. Agora tenta tirar, Zeca. Obviamente tem uma certa resistência. Então, nesse caso, tem uma resistência e isso é bom, porque significa que a vedação que a borracha está fazendo é boa e não está saindo o ar frio da geladeira. Então, o ideal é que isso aqui realmente seja um pouco difícil de tirar. Se for facinho... Tirar assim, que eu usei força para fazer. Pode de novo, abre aí, por favor. Vamos lá. Eu tirei... se sair assim, ó, isso. É porque não está vedado corretamente. E qual é o problema de não estar vedado? Fica saindo ar frio, aí o motor da geladeira tem que trabalhar mais para poder manter o ar frio, aí gasta mais energia. Então, troque, se o testezinho aqui disser que está muito facinho, troca, isso é baratinho de trocar, não tem problema.
troca que vai ter uma redução enorme no consumo de energia. Tudo bem. Às vezes a gente vê esse sinal aqui, esse índice aqui nos eletrodomésticos. É importante a gente ver isso? Importantíssimo, Zé. Se você está em vias de trocar a sua geladeira ou eletrodoméstico em geral, procura sempre o selo do Procel e compra o que tiver A ou B. O que significa isso? Significa que eles são mais eficientes. Eles gastam menos energia para fazer o mesmo trabalho. E eu tenho a impressão que então o A e B custa um pouco mais caro. Não. O A e B não tem a ver com o custo do aparelho. Eu posso ter modelos de geladeira, por exemplo, simples, baratos, que sejam A ou B. Não tem a ver com o custo direto da geladeira. Isso, você deu ótimas dicas de primeira economia e também de segurança, porque é muito impressionante quando você leva um choque. Essas imagens são fortes. Olha que impressionante esse vídeo aí de uma situação de um choque que aconteceu num pequeno mercado aqui no Brasil mesmo. Olha lá, a gente tem essas pessoas ali. Ali é uma geladeira, né? É, como se fosse a nossa aqui. E justamente, na hora o cara abriu, levou o choque, ficou grudado. Ficou grudado. Né? O filho escapou, mas ele ficou grudado na geladeira. Você vê a imagem ali, o pai estava com uma criança no colo ali, né? Isso. E por sorte teve força para soltar a criança, porque podia ter passado para a criança também. Podia ter passado para a criança. Nesse caso, ela saiu rapidamente. Foi jogada, né? E aí, numa emergência ali também, a gente viu que a outra pessoa foi lá, deu um chute, quebrou a porta ali. Gravíssimo ali. Gravíssimo. E essa pessoa que socorreu teve uma presença de espírito excelente, porque ele não tocou diretamente no pai que estava levando choque, porque ele poderia ficar eletrocutado junto. Ele foi lá, chutou, tirou a porta, enfim, tirou a fonte de energia dele. Ele fez um procedimento correto. Se você estivesse em casa, pega um tapetinho de borracha, um rodo, alguma coisa, e puxa a pessoa, ou se você lembrar, vai no quadrinho de luz e desliga a energia. Porque essa situação aconteceu no mercado, mas ela pode acontecer dentro de casa tranquilamente, né? Porque se uma pessoa não consegue se soltar sozinha, é difícil, né? Difícil. E aí você falou, às vezes você tem esse gesto aqui, que é mais ou menos o gesto que ele foi fazer lá. Isso é o gesto. É perigoso. Muito, e aí tem uma dica, Zeca, pra gente não sofrer. Como é que eu evito esse choque? Tanto em casa e principalmente locais fora, num supermercado, num evento de show, eu tenho que encostar numa grade, uma cerca. Uma dicasinha aqui, já que quando passa a eletricidade, a tendência da mão é fechar, se você vier com o dorso da mão e tocar numa coisa... Sentir um choque? Sentir o choquinho, o próprio choque vai fechar a mão e vai tirar você do choque. Acho importante você falar isso, porque a sensação que a gente tem, até vendo esse vídeo aí, é que a pessoa fica grudada. Ela não está exatamente grudada, ela está com os nervos... porque... Os músculos, perdão. Os músculos. Então ela está parada aqui, olha lá. Ela fica... Vendo? Mas não é que ela está pregada ali. A gente fala grudado por falar, mas na verdade é uma reação muscular que a tendência da eletricidade quando passa é fazer com que os músculos se contraiam. E aí fica essa sensação de fechado e... Enquanto tiver eletricidade passando, eu não consigo abrir a mão. Não mesmo. Então, justamente, se você fizer só assim, como você falou, ele fecha aqui e você consegue... Você não gruda. Puxar ali, justamente. Então, e aquilo que a gente viu novamente, para salvar a pessoa ali, é o ideal. Não tocar nela. Jamais. Jamais toque numa pessoa que está levando um choque diretamente. Aí você usa alguma outra coisa e não use uma coisa metálica para tocar na pessoa, senão vai dar na Esse assunto é tão interessante que todo mundo, claro, você está acompanhando, vendo aí de casa e já mandaram informações aqui para a gente. Giliardi, por exemplo, acabou de mandar essa pergunta aqui para a gente, esse comentário. Olha, estou hospedado em um hotel aqui em Belo Horizonte e a luz a gente acende dentro do box. Quais os riscos? Esse hotel não está... Então... Giliardi, você fez muito bem em mandar essa pergunta. Então, essa é uma das coisas que é proibido pelas normas técnicas, é instalar um interruptor dentro do box. Ele tem que estar pelo menos a 50 centímetros afastado. Então, dentro do box jamais... Está errada essa instalação. Muito bem, boa pergunta. Cuidado. Mas então é uma norma, esse hotel certamente está fora das normas dele. Dar uma revisada. E é legal você estar sempre atento a isso. A gente sabe que tem muitos mitos e verdades ali de choque elétrico, justamente, né? Tem sim. Por exemplo, choque de 110 e de 220. Não, 110 tudo bem. 220 é que é o negócio. Não. É um baita de um mito isso. A partir de 50 volts, 50 só, eu já posso levar um choque fatal. Como você falou, uma lâmpada. É uma lampadinha. Então, assim, 50 volts já é fatal. Então, 110 ou 220
Eu costumo fazer um humor negro, você só vai morrer um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar. Mas é fatal do mesmo jeito, é independente. Uma coisa que eu mesmo desconfio, todo mundo fala, cuidado, não fica falando no telefone celular quando ele está plugado, carregando a bateria. Pode levar um choque. Pode mesmo, uma bobagem? Pode, isso é verdade. Agora, particularmente esse assunto, para não criar um pânico geral, é assim, os carregadores originais dos celulares são extremamente seguros. Tá. Os piratas, ao contrário, são mega inseguros. Dica então, preciosa, então. Tá. Não use carregador pirata, porque isso é fato. A construção interna dele propicia choque. É verdade, então. Cuidado, é verdade. Olha lá, outro mito ou verdade ali. Cabos elétricos isolados, sem emendas, sobre o piso molhado. Tudo bem, não dá um choque. É mentira, é mito. É mito, porque apesar do cabo parecer que está isolado, ele pode ter microfissuras, algum danozinho. Isso passa a eletricidade para a área molhada. Muitas vezes não perceptível pelo olhar. A gente não consegue ver, é microfissura, a gente não consegue ver. E aquilo energiza a água, você pisa, leva um choque e pode ter um acidente. Cabo elétrico, primeiro, não é para ficar jogado de qualquer jeito, muito menos em água. Ele deve estar sempre guardado dentro de um eletroduto, um conduíte, uma canaletinha, bem guardadinho para não dar. Nada de ficar extensão jogada por aí. Rapidamente a gente viu no vídeo ali o pai com a criança. Felizmente a criança, ele soltou a criança ali, não atingiu. Mas tem uma informação de crianças e idosos são mais frágeis, são mais vulneráveis a essa corrente elétrica. Verdade. Isso é uma característica fisiológica, tem muito a ver, principalmente, com a pele. A pele é a nossa fita isolante. A gente só não toma mais choques por causa da pele. Só que no caso de crianças e idosos, a natureza, a constituição da pele deixa ela menos isolante. E, portanto, eles são mais sensíveis. Atenção maior com crianças e idosos ali. Só para encerrar, trocar a lâmpada não dá choque. Já falamos que umas 50 voltas ali já está complicado. Baita de um mito, nada de trocar lâmpada de qualquer jeito. Vai lá no quadrinho, pega o disjuntor, desliga e você troca seguro. Eu super obrigado. Dicas para você economizar, para você ter uma casa mais segura. Missão cumprida aqui. Missão cumprida. Super obrigado. E você fica atento. Faltou alguma informação? Você quer pegar alguma coisa a mais? Vai no G-Show, recapitula tudo e a gente está aqui para ajudar você a ter uma casa mais segura. Super obrigado. Olha, a gente volta daqui a pouquinho.